Educativos e processos pedagógicos para o ensino da reversão no salto. Bom, quando eu falo de salto sobre mesa, independente do exercício que eu estou ensinando para o meu aluno, é importante considerar as diferentes etapas e fases que existem no salto. Então, primeiro a gente vai ter uma corrida de aproximação à mesa, em seguida vem uma fase de transição entre a corrida e a abordagem no trampolim, que a gente chama de chamada, e existem duas fases de voo que ocorrem a partir disso. A primeira delas é a abordagem do trampolim para a mesa, e por fim é quando eu faço uma repulsão da mesa para o colchão na área de aterrissagem. E aí, a partir disso, considerando essas diferentes fases, a gente pode propor diferentes estratégias e processos pedagógicos para treinar o salto. Especificamente nesse vídeo, a gente vai trazer educativos para reversão e não vai direcionar eles para as diferentes fases, vai trazer uma visão mais geral para facilitar com que o nosso aluno entenda a ideia do movimento. A gente precisa lembrar também, quando fala de aprendizagem de um elemento novo, é considerar quais são os pré-requisitos para que ele seja executado. No caso da reversão, a gente pressupõe que um aluno já esteja realizando bem e tenha um domínio bom da parada de mãos. E considerando isso, a gente trouxe alguns exemplos de exercícios educativos que partem da parada de mão e vão sendo adicionados alguns ingredientes para o aluno entender qual a diferença e o que ele vai ter que aplicar de diferente para a reversão. Então, no primeiro vídeo que a gente traz, a ginasta está realizando uma parada de mão e buscando a ideia da repulsão. Nesse movimento, ela precisa fazer uma elevação das escápulas para conseguir trabalhar bem o ombro. É importante que ela mantenha toda a postura corporal, joelhos e braços estendidos, porque a repulsão nesse movimento ela vem do ombro, e essa é uma das grandes ideias que a gente precisa trabalhar para a reversão. A partir disso, então, a gente vai adicionar mais características da reversão. Nesse vídeo, a ginasta vai realizar um exercício parecido, mas a gente vai pôr a ideia do braço, que ela vai precisar trabalhar quando for abordar a mesa de salto. No caso, ela está executando no solo, mas quando a gente transferir para o salto, a execução e o trabalho de braços é o mesmo. Ela vai precisar fazer uma circundução com os braços antes de abordar a mesa. A partir desse momento que ela abordou a mesma ideia de elevar as escápulas e trabalhar o ombro para conseguir ter uma repulsão. E aí, uma boa progressão para esses dois exercícios é a gente realizar eles da mesma forma, trabalhando o braço, mas trazendo a ideia de que ela vai precisar avançar e o corpo dela vai passar pela parada de mãos. Então, os vídeos que a gente mostra agora, a ginasta está executando uma parada de mãos, fazendo o mesmo trabalho de braço e repulsão do ombro, finalizando deitada do outro lado do colchão. Então, ela chega na parada de mão, mantém a postura e passa por ela. É importante que a gente enfatize em todos esses exercícios a contração corporal. Então, quando ela chega na parada e passa pela parada, o ideal é que o corpo dela esteja todo contraído e mantendo o mesmo alinhamento. Senão ela pode correr o risco que a gente chama de abrir o peito ou a barriga e desencaixar ou cair na ponte. A ideia é justamente que ela consiga manter todo esse alinhamento durante o movimento. Bom, e aí conforme a ginasta for entendendo a lógica desse movimento, de manter a contração e alinhamento corporal e de empurrar e fazer repulsão, a gente vai adicionando mais dificuldades e que tornem o movimento e o educativo mais similar ao que acontece na mesa de salto. Então, a partir desse educativo, a gente vai progredir e aumentar a altura em que a ginasta vai finalizar o exercício. Então, a gente pode começar com um colchão, depois a gente aumenta para outro colchão, pode até colocar uma rampa, à medida que a ginasta for se sentindo mais segura e entendendo a ideia do movimento. Bom, e aí conforme a gente for adicionando dificuldade, é importante que o nosso olhar esteja sempre atento para a execução correta dos movimentos que a gente está propondo. E aí a gente consegue identificar algumas falhas que vão surgindo nesse processo e também propondo formas de refinar o movimento e diminuir essas limitações de execução. Um dos exemplos muito comuns de falha nessa fase de aprendizagem, a gente vai mostrar agora a ginasta executando em câmera lenta. Quando a gente pede para ela realizar uma circundução de braço para tomada de impulsão, é importante que no momento que os pés tocam no chão de volta, o braço esteja direcionado para trás
e não para frente. No caso do vídeo a gente consegue ver a ginasta realizando uma circundução e no momento que os pés dela estão chegando no tumble de novo para pegar a repulsão para a parada de mãos, o braço dela está direcionado para frente. E aí a gente não consegue sincronizar o momento de máxima eficiência de braços e de pernas. Então, esses detalhes a gente tem que estar bem atento, se possível filmar em câmera lenta e dar esse feedback para os nossos atletas. Outro erro muito comum quando a gente está pensando em alinhamento corporal para a parada de mãos é verificar que as ginastas realizam uma angulação no quadril. O ideal é que ele esteja totalmente alinhado, né? Então, muitas vezes na iniciação, até por falta de potência e de força nos membros inferiores, as ginastas tendem a puxar o bumbum e deixar os pés direcionados para o chão. E aí a gente pode propor outros educativos, a própria repetição desse movimento com auxílio, para que ela consiga entender que o calcanhar tem que fazer força e subir com mais velocidade do que o quadril. Então, a partir disso, à medida que esses erros comuns vão surgindo, a gente busca soluções para não fazer com que o atleta vicie numa execução incorreta e isso gere um problema no futuro. Agora sim, quando a gente já conseguiu dar uma noção para o ginasta de como a parada de mão vai ser transferida para a reversão, com alinhamento corporal, com repulsão de ombros e força explosiva de membros inferiores, a gente precisa trazer uma noção maior de como é o movimento completo. E a reversão no salto, ela se assemelha muito com a execução do flick para frente no solo, e aí a gente pode utilizar de processos pedagógicos parecidos, né? Propor primeiramente a execução do flick para frente com a ajuda de um rolo e ir refinando esse movimento, como a gente vê nos vídeos a ginasta executando. E aí, a partir do momento que a ginasta já criou uma melhor percepção de como o corpo dela precisa estar e se movimentar para executar bem a reversão, a gente pode levar essa realidade para a mesa de salto. Um bom educativo inicial é utilizar a corrida de aproximação à mesa e que ela finalize com uma parada de mãos em cima da mesa de salto, logicamente com a ajuda e auxílio de um professor. Eu só queria lembrar que nesse vídeo a gente está trazendo uma visão muito genérica da reversão e dando condições para que o aluno entenda a execução do movimento. Quando a gente pensa em refinar e buscar uma melhor performance desse movimento, minimizando os erros, a gente precisa fracionar o processo de aprendizagem e considerar, sobretudo, aquelas etapas que eu falei no começo do vídeo. A parte de corrida, a chamada para o trampolim, a primeira fase de voo e a segunda fase de voo. Outra questão importante que talvez vocês tenham até percebido no vídeo é que, como a gente está falando de iniciação e de muitas vezes um contexto de massificação, onde a carga horária das turmas é limitada e muitas vezes o professor trabalha com grupos mais heterogêneos, é importante que a gente dê condições facilitadas para que o atleta consiga realizar o movimento. Nesse sentido, um bom recurso é a utilização dos mini trampolins ao invés dos trampolins, porque muitas vezes nessa fase as crianças ainda não chegaram a um bom desenvolvimento de força, e aí muitas vezes a utilização de trampolins, elas não vão ter um bom aproveitamento e não vão conseguir utilizar ele como uma forma de impulsão para o salto, enquanto os mini trampolins, justamente por tratarem de uma superfície mais elástica, vão favorecer com que a criança tenha uma maior repulsão para o salto. Além disso, quando a gente pensa na mesa de salto, existem outras estratégias para facilitar o aprendizado. Ao invés de usar a mesa numa altura oficial, utilizar ela numa altura mais baixa, ou além disso, deixar ela de lado e utilizar as caixas de plinth ou às vezes até colchões que têm uma altura mais alta, que a criança possa fazer uma transposição de um lado para o outro. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que o ensino dessas habilidades ginásticas não seguem uma receita de bolo, então cada treinador vai se adaptar e vai adaptar as suas estratégias com relação ao nível de desenvolvimento dos seus atletas e da estrutura com que ele trabalha, e aí a gente pode pensar em diferentes recursos. Além disso, esse vídeo foi só para dar uma visão geral. Mais para frente a gente vai abordar estratégias que tratem de processos pedagógicos e educativos para as diferentes etapas do salto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar a curtida aqui embaixo. Até mais!